Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais um semestre letivo. Para mim é um prazer continuar aqui com vocês. É sempre muito bom, né, continuar aí com uma turma tão agradável, tão gente boa quanto são vocês. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, estarmos aqui novamente e dando continuidade àquilo que nós já vimos aí no semestre passado. Como vocês, né, já me conhecem, então dispensamos aqui as apresentações. Nós vamos seguir com a mesma regra que nós seguimos na aula no semestre passado, tá bom? O material já está disponível lá no Moodle para vocês. As aulas serão gravadas e também, né, eu estarei sempre à disposição pelo WhatsApp daquilo que vocês precisarem. Então, tudo que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo e aí eu vou estar sempre à disposição de vocês. Sejam sempre mais uma vez muito bem-vindos. Vou fazer agora aqui a apresentação do nosso plano de ensino, né? Ele já está também disponível para vocês lá no Moodle, mas eu vou fazer a apresentação para que todos aqui saibam qual é o conteúdo que nós estaremos aí estudando, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser aí fazer algum questionamento, fique sempre à vontade. Pessoal, esse é o nosso plano de ensino, tá? Esse é o conteúdo que nós vamos estar passando para vocês durante o semestre. Vocês estão visualizando? Maravilha, obrigado, Caroline. Então, olha só, né, nós estamos então no Direito Processual Penal 2. No Direito Processual Penal 2, o grande objetivo aqui, né, na verdade, além dos conhecimentos técnicos, na verdade, é a formação do profissional, a formação e a consolidação do indivíduo como um cidadão. Com relação à ementa daquilo que nós estaremos estudando, está a ação penal, o início, né, a petição inicial da ação penal, seja ela pública ou privada, a ação civil ex delicto, né? Nós temos aí também a jurisdição, a competência, questões e processos incidentes, a teoria da prova no processo penal brasileiro, da prova dos sujeitos processuais, da prisão, das medidas cautelares, da liberdade provisória, fatos processuais e atos processuais. Então, é uma matéria bastante intensa, uma matéria bastante complexa, tá? Bastante extensa, mas com certeza aí durante o semestre, né, que é um semestre relativamente curto, né, o segundo semestre é sempre mais curto do que o primeiro, nós então estaremos aí cumprindo com o nosso conteúdo programático, tá? E aí vocês vão ver tudo aquilo que nós vamos estudar, os subtópicos, dentro de cada tema. Então, esse é o assunto, esse é o tema que nós estaremos aí estudando neste semestre. O material que já foi encaminhado para vocês, ele ainda não aborda todo o conteúdo do semestre, tá? É um material somente aí sobre a ação penal, e aí, conforme nós formos terminando este conteúdo, este tópico, nós então vamos encaminhando novos conteúdos para vocês. Vamos já abrir aqui a nossa aula de hoje. Como eu já disse, todo o conteúdo está aí à disposição de vocês, tá? Vocês têm acesso a todo esse conteúdo. Pessoal, antes de iniciar tecnicamente aqui a aula, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Confirmando, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo bem os slides? Boa noite, professor. Boa noite. Maravilha, então. Tá tudo ok, viu? Tá perfeito. Maravilha, Flávio, muito obrigado. Pessoal, então vamos lá, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, não sabem que eu não sou muito de enrolação, e vamos falar sobre a ação penal. Vamos então aí acompanhando pelos slides. Qualquer dúvida é só manifestar no chat. Fiquem à vontade sempre que necessário para ligar os microfones, para participarem, para ligar as câmeras, né? Não há nenhum impedimento com relação a isso. Bom, pessoal, nós temos então o tema da nossa aula
é, então, logicamente, a ação penal, os seus fundamentos constitucionais, né, as espécies de ação penal, o critério identificador da ação penal pública ou privada. Então, como é que vocês vão saber se uma determinada ação, se ela é pública ou se ela é privada? E também nós vamos ver a legitimidade ativa da ação penal, seja ela concorrente, né, popular, e, logicamente, o próprio conceito de processo. O livro que nós seguimos é o mesmo livro, a doutrina aí é predominante, é a mesma doutrina do semestre passado, ou seja, é o Código de Processo Penal do Dr. Guilherme de Souza Nutti. Bom, então vamos lá falar sobre a ação penal. A ação penal é o título 3, né, aí do nosso código. Então, o que nós temos, o que nós podemos falar sobre a ação penal? Pessoal, primeiro, né, é importante dizer que quando nós tratamos de ação penal, logicamente nós estamos tratando daquilo que vai culminar após a prática de um crime. Então, existindo um crime, existindo, né, ali a autoria e a materialidade, nós vamos culminar em uma ação penal, até porque o processo é aquilo que materializa o fato crime, né, num contexto jurídico. Então, esse é um aspecto extremamente importante. A partir dessa premissa da existência do fato crime, né, da presença de indícios de autoria e de materialidade, existe então a necessidade da ação penal, né? A ação penal não é um tema estranho para vocês, até porque vocês já estudaram um pouquinho da ação penal lá entre os artigos 100 e 120 do Código Penal, né? Estranhamente, o Código Penal trata de processo entre os artigos 100 e o artigo 120. Então, vocês, né, não é, como eu disse, um assunto totalmente estranho para vocês, dada essa razão, dado o fato que o Código Penal ele antecipa aí alguns contextos, algumas informações sobre a ação penal no Código Penal. Então, entre os artigos 100 a 120 do Código Penal, vocês já viram um pouquinho de processo de ação penal. Então, como eu digo, não é nada novo. Um outro aspecto que eu tenho aqui que novamente reforçar para vocês é o fato de que, né, quando nós tratamos de ação penal, quando nós tratamos de processo penal, nós não podemos esquecer que subsidiariamente aplica-se o Código de Processo Civil ao processo penal. Então, essa é uma outra hipótese extremamente importante, né? Subsidiariamente aplica-se o Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal. Então, havendo alguma lacuna, havendo algo que não se resolva pelo Código de Processo Penal, pode ser aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, vamos trazer aqui o conceito do que é a ação penal, né? É importante dizer que não existe um conceito único, né? Não existe um conceito majoritário. Existem conceitos que se completam naquilo que traz aí a importância da ação penal, né? Todos nós sabemos que o processo em si, ele tem como finalidade a resposta do Estado, a resposta do judiciário a um fato crime. Então, sobre o aspecto de uma acusação, existe, logicamente, a ação penal. E nós vamos ver as espécies de ações penais mais adiante. Então, logicamente, que é importante nós trazermos alguns conceitos para vocês. E aqui eu vou fazer, né, vou trazer aqui algumas citações, né? Quais são essas citações? Nós temos aqui a citação, por exemplo, do Sabatini, né, que diz que pelas dificuldades e controvérsias que sugere que é tema verdadeiramente escabroso. Já o João Mendes Júnior, tratando do problema da ação, teve que adentrar, né, como anotou aí o Couturi, nos domínios transcendentes da metafísica, né, escolástica, tal, a relevância e a complexidade da matéria. Pessoal, na verdade não é tão difícil assim, né? Na verdade, a ação penal, o conceito de ação penal não é tão complicado quanto aí foi dito pelos autores, né, citados aí. Não, logicamente que não trouxe aqui a finalidade
desses autores, não trouxe aqui a regra desses autores no tocante aí à ação penal. Não é essa a regra, tá? Então isso é importante dizer. Bom, o que nós temos também é que a partir do momento em que nós vamos estudando, que nós vamos compreendendo o que de fato significa a ação penal, nós vamos tendo algumas definições mais claras da ação penal, né? Então, ou seja, nós vamos compreendendo o que significa a ação penal de uma forma mais específica, né? E aí, por exemplo, eu trago aqui então a definição do Tornag, que diz, né, que a ação é uma coisa certa. O conceito é o mesmo, tanto para o cível quanto para o crime. E isso é uma verdade, né? A ação em si, uma ação, um processo, ele tem, logicamente, como finalidade o que eu disse para vocês, a resposta do Poder Judiciário quanto a um fato de direito. E aí nós temos extremos e inúmeros conceitos do que seja a ação penal, né? E muito se confunde quando se trata do processo penal, da ação penal, com a ação civil, até porque, conforme eu já trouxe aqui para vocês, né, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal. Então, esse é um outro aspecto do qual nós temos aí que observar, né? Só que tem um detalhe: no processo penal, né, o Estado não age de ofício, né? No processo penal, o Estado, que eu digo, é o juiz, né? Não age de ofício, enquanto isso é possível em algumas demandas cíveis. Já sobre o aspecto da ação propriamente dita, né, quando ela é de competência do Ministério Público, nós vamos ver quais são essas hipóteses, pode ele, logicamente, promover a ação sem o questionamento ou sem ali a autorização de ninguém. Então, esse é um fato do qual nós temos aí também que ter uma observância maior sobre esse tema, né? E muitos são aí os conceitos doutrinários sobre esse tema, né? Como, por exemplo, aquilo que traz o Luiz Guilherme Marinoni, né? Quando ele diz que o direito de ação pode ser utilizado conforme as necessidades funcionais dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais materiais dependem em termo da efetividade do direito de ação. E ainda, o direito de ação é um direito fundamental processual e não um direito fundamental material, como são os direitos da liberdade, da educação ou do meio ambiente. Portanto, ele pode ser dito o mais fundamental de todos os direitos, já que é imprescindível para a efetiva concreção de todos eles, né? Então, isso é extremamente importante. Quando qualquer direito que se tenha não seja respeitado, né, é o direito de ação que existe para que todos os outros direitos sejam preservados, todos os outros direitos sejam exercidos. E quando eu não tenho espontaneamente a disposição desses direitos, é a ação penal que vai garantir o exercício desses direitos, né? Ainda diz que a ação ela é a contrapartida natural da proibição da tutela privada, ou seja, é um instrumento que o particular passou a fazer uso diante da eliminação da justiça pela própria mão. E isso, né, com certeza, é muito mais presente no processo penal, sobre o aspecto que o titular do direito punitivo é o Estado. Então, na verdade, não existe nenhuma hipótese, né, senão pelo Estado, para a aplicação do direito. Então, o Estado é que decide quem é culpado ou é inocente, né? O Estado é quem executa as penas. Então, totalmente foi retirado aí do particular o direito ao exercício, né, de poder prover o direito pelas próprias mãos. Outra questão importante é esse preceito constitucional, né? Onde é que a Constituição Federal, então, prevê o direito de ação? Né? Lá no artigo 5º, inciso 35, quando ele diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, quer dizer que quando ocorra ou estiver na iminência, né, de ocorrer a lesão a um direito, logicamente que o Estado
deve ali se manifestar. O Estado deve ali prover o direito, né, garantir o direito. Seja garantir que o direito não seja tolhido de alguém, como também garantir, né, na medida, logicamente, do possível, que o direito seja restabelecido. Por que eu digo na medida do possível? Né, porque levando-se em consideração o direito penal, nós sabemos que alguns direitos são impossíveis, né, de serem restabelecidos, como, por exemplo, o direito à vida. Se alguém perde a vida, é impossível que o Estado determine que esse direito seja restabelecido. Né? Mas a ação penal tem essa finalidade, né? Quando possível, o restabelecimento do direito dos indivíduos. Quais são, então, agora, de forma mais profícua aqui, quais são as características da ação penal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguma manifestação? Maravilha. Então, olha só, pessoal, é importante lembrar, né, sobre tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos tratando, que a ação penal tem uma finalidade extremamente importante. E esta finalidade da ação penal é a decisão, né, independentemente se seja uma decisão condenatória ou uma decisão absolutória. Então, quais são as características desse direito? Quais são as características, né, da ação penal ou do direito de ação? Tá? Vamos compreender agora aqui como se fosse um sinônimo. Então, primeiro, né, nós podemos caracterizar como um direito público, um direito garantido pelo Estado. Por quê? Porque a atividade jurisdicional ela é exercida exclusivamente pelo Estado. A atividade que se invoca com o exercício é pública, mas que isso, ou seja, o titular é o Estado. E na mesma hipótese em que o Estado transfere ao ofendido a possibilidade de ingressar em juízo. Por isso que nós temos ações que são públicas e ações que são privadas. Dentro das ações penais privadas, nós temos a ação penal privada personalíssima. Dentro da ação penal pública, nós temos aquela que é condicionada à representação. Nós vamos ver cada uma delas mais adiante. Então, num primeiro momento, né, nós temos que compreender o seguinte: qual que é a regra? A regra é que toda ação penal é pública. A ação em si é pública. Não tem como ter um processo que vá correr, por exemplo, num tribunal privado de arbitragem. Todo processo ele vai tramitar perante o órgão público, ou seja, o Poder Judiciário. O que vai mudar, então, é a iniciativa. Quem é o titular daquela ação penal? O titular é público, ou seja, é o Ministério Público, ou o titular é privado, é a parte, é a vítima, né? Chamado lá na ação penal privada de querelante. Então, nós temos nomes, né? Ou seja, o Ministério Público ele é o titular da ação nas ações penais públicas. Ou a vítima, na condição de querelante, é o titular da ação nas ações penais privadas. E aí vem, logicamente, a primeira pergunta. Como é que eu vou saber qual é a ação pública e qual é a ação privada? Como é que se descobre isso? Pessoal, não é um exercício de adivinhação, tá? Eu já disse para vocês, a regra é pública. Então, ou seja, você vai ler no Código Penal, né, aquele artigo que trata do crime, aquele capítulo que trata do crime, aquele título que trata do crime. Se lá não estiver escrito nada em relação à titularidade da ação penal, ela é pública. Do contrário, se aquele crime for de ação penal privada, vai estar escrito: somente se procede mediante ação penal privada. André, vai estar escrito aonde? Ou vai estar escrito no próprio artigo, ou vai estar escrito no capítulo, e aí você tem que ler o contexto para você poder compreender. Né? Então, ou seja, se for uma ação penal pública condicionada à representação, também vai estar escrito: essa ação somente se procede mediante representação. Então, diante de todas essas informações, não é, como eu disse aqui, uma questão, né, de adivinhação. Como regra geral, toda ação penal é pública. Algumas são de iniciativa privada, né? E a maioria, a regra geral, ela é de iniciativa pública. Então, essa é um fato, tá? Ou seja,
Existem, como eu já disse, algumas hipóteses em que o Estado transfere a titularidade da ação penal. Qual é a regra? Nos crimes contra a honra, tá? Injúria, calúnia e difamação são ações penais de iniciativa privada. Todas as demais são salvo engano, todas as demais, né, salvo em algumas exceções, são de iniciativa pública, ou seja, ação penal pública, ou ação penal de iniciativa pública, já que nós temos um conceito de que toda ação penal é pública, toda ação penal tramita perante um órgão do poder público. Nós não temos uma ação penal privada que tramite fora da expectativa do poder judiciário, da competência do poder judiciário. Tá? Então, primeira regra, que o direito de ação é um direito público, tá? Como regra geral. Existem, logicamente, aí as exceções. Bom, o segundo direito é o direito subjetivo. O que significa dizer isso? Trouxe aqui para vocês um conceito bastante importante, tanto do Lima quanto do Pacelli, né? Olha o que o Lima diz. O direito de ação penal pode exigir do Estado juiz a prestação jurisdicional relacionada a um caso concreto, né? Quando ele coloca aqui pode, é um poder-dever, tá bom? Não é um poder alternativo. Olha, pode isso e não pode aquilo. Não, pode quanto deve. Já o Pacelli, ele diz que a ação é, pois, um direito subjetivo, posto que é inerente a cada indivíduo, tá? Na verdade, ele é um direito titularizado pelo Estado, tá? O titular da ação penal é o Estado. A iniciativa da ação penal é que pode ser do particular. Pessoal, qualquer dúvida sempre aí, manifestem-se, tá? Não levem as dúvidas para casa, tão menos levem as dúvidas lá para o dia da prova. Direito autônomo e abstrato referente à ação penal, né? O que nós temos com relação a isso? Trago também um conceito, né? O Lima diz que não se confunde o direito material, não se confunde com o direito material, que se pretende tutelar. Então, ou seja, o que é o direito material do direito penal? É o crime, é o direito à vida, ao patrimônio, né, à liberdade. E o que é o direito formal? É o processo, né? É a regra geral, né? O direito material é uma coisa e o direito de ação é outra, porque o direito de ação está ligado ao direito formal, né? Então isso é importante. Dentro desta questão nós podemos aí, como eu coloco, fazer uma indagação, ou seja, ação e pretensão punitiva do direito de punir são a mesma coisa? É claro que não, né? Ação penal e pretensão punitiva do direito de punir não são a mesma coisa, tá? Por que não são? Porque uma coisa é a ação penal, uma coisa é acusar alguém da prática de um crime, que tanto pode partir do Ministério Público ou da vítima, chamada de querelante. Já o direito de punir, o jus puniendi, cabe ao Estado, né? O Estado é que vai decidir, com base nas provas dos autos, se a pessoa ela é culpada ou inocente. Então, quando, com a prática de um crime, surge o direito de ação, né? E a pretensão punitiva ao final desta ação, tá? Então, isso é extremamente importante. Do crime não nasce a ação penal, do crime nasce o interesse sobre a ação penal, né? Ou seja, como um dos momentos da persecução ao crime precede ao delito, se este é anterior não tem como, né? A persecução penal, ou seja, a busca de informações sobre o criminoso, só pode existir após a prática de um crime. Nós não podemos inverter a ordem, né? Então, esse é um aspecto do qual nós devemos aí também observar. O que decorre do crime é a pretensão punitiva, é o desejo de punir. Ou seja, a prática do ilícito merece uma repressão desde que demonstrada a autoria e a materialidade. O direito de agir para pôr em movimento, né? Por que eu digo pôr em movimento? Porque o órgão judiciário ele é inerte. Se vocês se lembram bem, o órgão do Poder Judiciário ele é inerte. O juiz é inerte. Ele tem que ser provocado, seja pelo Ministério Público ou seja pelo querelante. Então,
esse direito aí que vai movimentar o órgão do poder, né, da jurisdição penal, ou seja, o Ministério Público o possui em abstrato, pela só razão de não ser o autoexecutável direito de punir. Então não cabe, por exemplo, isso nós já superamos quando nós observamos lá, né, a estrutura do direito processual brasileiro. Então, na verdade, aqui não pode o juiz acusar, julgar e executar a pena. Nós temos essa divisão de interesses. O Ministério Público representa a sociedade como um todo. Então, como regra geral, e eu já disse para vocês que toda ação, como regra geral, é de iniciativa pública, salvo aí algumas exceções. Então, é importante que nós aí façamos essa reflexão sobre a ação penal. Ou seja, o Estado, juiz, tem a obrigação de decidir, né? Pode o Ministério Público propor uma ação penal quando devidamente autorizado, no caso da ação penal condicionada à representação, ou nas ações penais incondicionadas, quando presentes requisitos mínimos, provas mínimas, né, de autoria e de materialidade. Então, esse é um aspecto do qual nós temos, né? Logicamente que o Ministério Público não deve sair acusando, né, formalmente ninguém, sem um mínimo de conjunto de provas a respeito de determinada prática de ilícito. Então, esse é um outro aspecto que nós sempre aí devemos levar em consideração, a responsabilidade daquele que é o titular da ação penal. Né? E a distinção que se faz, por exemplo, do que eu estou dizendo para com o processo civil, ou seja, a pretensão, né, traduzida no desejo de subordinação de um interesse alheio ao próprio, diz respeito, em regra, a questões econômicas, patrimoniais, ou de todo modo, que permitam a individualização do interesse do autor, mesmo nas ações civis coletivas ou difusas, ou de interesse pode ser individualizado. No processo penal, a pretensão do ponto de vista processual, isto é, da solução judicial requerida, ela é punitiva. Então, o interesse do autor da ação sempre é pedir a punição, né? Olha como isso é interessante. Olha o que isso significa dizer. Nenhuma ação penal pode ser proposta sem um pedido de condenação. Nenhuma ação penal pode ser proposta sem um pedido de condenação. Se não há o interesse de condenação, a ação penal não pode ser proposta. Agora, durante o processo, nada impede que o próprio membro do Ministério Público ou o querelante mude de ideia, se convença do contrário, né, e peça a absolvição. Não há problema nenhum. Até porque o Ministério Público não é composto pelo promotor de condenação. Ele é composto pelo promotor de justiça. Então, se o membro do Ministério Público observar a necessidade de absolvição, né, vendo que as provas não são suficientes para condenar alguém, nada impede que o órgão do Ministério Público possa, de forma concreta, de forma efetiva, pedir também a absolvição. Mas isso durante o processo. Após o início do processo, durante a instrução processual. Mas o que eu estou dizendo é: nenhuma ação penal pode ser proposta, seja ela pública ou privada, sem um pedido de punição. É extremamente importante esse pedido de punição, né? Ou seja, não se pode propor uma ação penal, uma acusação, sem que haja um pedido de condenação. Pode-se mudar de ideia durante o processo. Pode-se mudar de ideia. Mas não existe início da ação penal sem um pedido de punição, de condenação. O Renato Brasileiro, ele trata desse tema lá na sua doutrina, e vocês vão ver que eu trago vários doutrinadores diferentes sobre esse tema, tá? Então, o que o Renato Brasileiro diz? No processo penal, costuma-se trabalhar com o que se convenciona chamar de pretensão punitiva, que
que significa a pretensão de imposição de sanção penal ao autor do fato tido por delituoso. Pretensão, por sua vez, deve ser compreendida como a exigência de subordinação do interesse alheio ao próprio. Então, esse é um fato extremamente importante. Ou seja, vem complementar tudo aquilo que nós estamos aí observando, vem complementar daquilo que nós estamos observando. Ou seja, o fato de que, se existe uma ação penal, via de regra, existe também uma pretensão punitiva resistida. O que é que significa dizer? Logicamente que alguém acusa e, do outro lado, tem o direito de defesa, né? Por isso que é uma pretensão punitiva resistida, ou seja, a parte contrária, mediante o contraditório e a ampla defesa, ela será e deverá ser garantida para que ela possa ser, então, exercida. Pessoal, direito instrumental. Né? O que é um instrumento? É a ação. A ação penal é um instrumento para que possa o crime, o fato típico, ser analisado em processo, né? Os elementos de informação do inquérito serem analisados para que possa se chegar a uma decisão, seja uma decisão, mais uma vez, condenatória ou absolutória. Né? Na medida em que a ação serve de meio para alcançar uma finalidade, como nós acabamos aí de observar. Direito conexo, né? No sentido de estar relacionado uma pretensão de um direito material. É lógico, né? O direito material são os direitos garantidos ali pelos fatos típicos descritos no Código Penal. Então, esse direito conexo, na verdade, é a ligação, é o liame que existe entre o direito penal e o direito processual penal. Eles são dependentes? É claro que não. Eles são interdependentes? Eles estão logicamente, ali correlacionados. Né? O direito penal ele trata do fato típico, determina a conduta, as elementares e a pena, e a sanção penal. E a ação penal vem de encontro à apuração desses fatos. Né? É o meio de se determinar se aqueles fatos de fato aconteceram ou não, ou sob quais justificativas esses fatos ilícitos aconteceram. Então, nessa hipótese aí, da qual nós estamos observando, nós estamos estudando, né? Ou seja, na justiça criminal deve existir um nexo que se estabelece entre a ação penal e a pretensão punitiva. Por isso que eu disse agora há pouco, olha, não tem como entrar com uma ação penal e não pedir a condenação. Mas se eu pedir a condenação, eu não posso voltar atrás? Pode. Tanto o Ministério Público quanto o querelante. Né? É um direito subjetivo, instrumentalmente conexo a uma situação concreta. Então não existe ação penal sem o fato. Não existe ação penal sem aquele momento que alterou a vida de alguém, que alterou o fato de alguém, né? Que agiu contra o direito de alguém. Não existe. Porque, como nós já aqui observamos, a ação penal ela está diretamente ligada a um fato típico. Não existe ação penal sem crime anterior. Por isso que existe essa conexão entre o direito material e o direito formal. Né? Elas estão ali, então, interligadas, de acordo até mesmo aí com a doutrina do Marx. Pessoal, e sobre esse aspecto, a doutrina vem sempre aí sobre o mesmo aspecto. Né? O Carnelucci, por exemplo, ele vai tratar da pretensão resistida, que é o que nós acabamos de falar. A partir do momento que existe uma acusação, existe também o direito de defesa, existe aquela pretensão do acusado. Né? Se o titular da ação pretende a condenação, o acusado pretende, logicamente, a sua absolvição. Né? Pessoal, nós não temos só esses dois termos. Tá? Nós temos uma condenação nos termos em que ela foi requerida, em que ela foi proposta. Nós temos um pedido de absolvição. Agora, existem situações onde o réu ele é confesso. Ele de fato, olha, de fato fui eu que pratiquei esta ação. Né? De fato eu tive que agir. Se ele não estiver aqui acobertado por uma excludente de ilicitude,
né? Olha só, nós temos excludentes de licitude, nós temos excludentes de culpabilidade. Então, se ele não tiver acobertado por uma excludente de licitude, que torne aquela conduta lícita, se ele não estiver acobertado por uma excludente de culpabilidade, que o isente de pena, ele pode dizer simplesmente, olha, eu fiz, mas eu fiz, por exemplo, aqui sobre de acordo e para a proteção, por exemplo, de um valor social muito maior. Então, aí onde entram lá, no sistema trifásico da dosimetria da pena, por exemplo, as atenuantes, né, ou os privilégios na prática da conduta. Né? Em algumas hipóteses, o advogado não tem como pedir absolvição, mas ele vai demonstrar o fato para que o juiz julgue de uma forma que ele entenda, tentando convencer o juiz de uma forma que ele entenda que é justa, ou seja, pela redução de pena, pela aplicação da pena mínima, pela substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos. Então, nem sempre a absolvição é o único caminho, né? Existe sim a possibilidade aí de um meio termo. Condições da ação penal, pessoal, é importante. Se nós estamos falando de uma ação, se nós estamos falando de uma petição inaugural, da petição inicial do processo penal, né, logicamente que ela não pode ser feita ali de qualquer meio, de qualquer forma. Existem condições para que a ação possa ser proposta, dentro daquilo que nós já comentamos, da responsabilidade penal. Ou seja, dentro da hipótese que nós observamos sobre o fato de que existe sim a responsabilidade do acusador em razão daquilo que ele alega, né? Aqui não existe inversão do ônus da prova, aqui quem alega tem que provar. Então, ou seja, dentre essas condições da ação, né, muitas questões ali vão se confundir também com o processo civil. Mas o importante aqui para nós é que nós possamos compreender que devem existir os limites, devem existir os indícios mínimos da autoria e da materialidade para que alguém possa ser acusado. Então, ou seja, ainda está vigente o princípio da presunção de inocência, né? É um princípio constitucional, é uma garantia constitucional, né? Até mesmo porque foi recentemente decidido lá pelo STF sobre o aspecto de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, né? Ou seja, em que a condenação de primeira instância não seria capaz aí para gerar a execução da pena provisória, salvo algumas hipóteses ali trazidas pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964, né, de 2019, que é o pacote anticrime, que traz ali algumas exceções de uma forma um tanto quanto aí temerosa, tá? Então é importante. Logicamente que, se a ação penal for proposta sem as condições mínimas da ação, né, uma medida se impõe, que é a absolvição sumária. Então, ou seja, se as condições mínimas para acusar alguém não estão presentes, nada mais justo do que a absolvição, vamos pensar assim, uma absolvição liminar, né, ali no primeiro momento da análise do processo pelo magistrado. Então, sobre esse aspecto é que, não estando presentes as condições mínimas da ação, cabe ali a aplicação pelo juiz do disposto no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, corra lá, abra aí o seu vade-mecum e veja aquilo que diz o artigo 397 do Código de Processo Penal. Outra questão importante, né, e ela vem extremamente delimitada no processo penal, é o fato de que os códigos são diversos, né, e os de processo civil e penal têm premissas diferenciadas. Não é de estranhar essas impropriedades e inconsistências. É claro, é diferente o tema, né? O direito tratado ele é enxergado sobre um outro aspecto. Por exemplo, aquilo que diz o artigo 395, né,
que foi ali alterado pela Lei 11.718 de 2008, onde vem dizer, olha só, de acordo com o tema que nós estamos aqui analisando, a denúncia ou queixa será rejeitada. O que é a denúncia, pessoal? A denúncia, ela é a petição inaugural, a petição inicial, né, que só pode ser feita pelo Ministério Público para dar início a uma ação penal. Seja ela uma ação penal pública incondicionada ou uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso é a denúncia. E o que é a queixa? A queixa, ela é a petição inicial da ação penal, naquelas hipóteses de exceção da ação penal privada, como eu já comentei com vocês, por exemplo, os crimes contra a honra, né, em que um advogado contratado pela vítima apresenta uma queixa-crime acusando alguém pela prática de um ilícito. Então, ou seja, são petições, né, e essas petições devem ser ali redigidas somente quando estiverem presentes as condições mínimas da ação penal. Então, se falta um pressuposto processual ou uma condição para o exercício da ação penal, nós teremos a rejeição desta ação penal. Aí você pode perguntar, André, me dá um exemplo aqui, por exemplo, de condição para o exercício. Eu disse para vocês agora há pouco que existem hipóteses em que a ação penal ela é pública, mas, porém, depende da vítima para que possa haver ali um processo. Exemplo, o crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se alguém for ameaçado, ele precisa representar, ele precisa dizer à autoridade policial, ele precisa dizer à autoridade do Ministério Público que ele deseja processar o seu agressor. Então, essa é uma condição para o exercício da ação, essa representação. Se essa representação não existe, mesmo sendo uma ação penal pública, não pode o Ministério Público propor essa ação penal. Para vocês verem a diferença, uma ação penal pública incondicionada, né? O que significa uma ação penal pública incondicionada? Exemplo, um crime de homicídio, um crime de tentativa de homicídio. Nessas hipóteses, não precisa a vítima, não precisa nenhum familiar da vítima querer processar o agressor, o suposto criminoso. Por quê? Porque o Ministério Público não precisa, porque é uma ação penal pública incondicionada, ela não está condicionada à vontade de mais ninguém, além da vontade e da convicção do membro do Ministério Público. Já as ações penais condicionadas à representação da vítima, elas dependem, elas necessitam desta representação, dessa externação da vontade, para que o Ministério Público possa propor a ação penal, porque senão falta a ele condição para o exercício da ação penal. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Bom, olha só, vamos observar então no que se tem essas condições para o exercício da ação. Nós temos condições genéricas e nós temos condições específicas de procedibilidade. Condições genéricas, aquelas que deverão estar presentes em toda e qualquer ação penal. Exemplo, indícios mínimos de autoria e materialidade. Identificação do criminoso, por exemplo. Se é um crime do qual é de autoria incerta, como é que pode o Ministério Público, como é que pode o querelante, que é o titular da ação penal privada, processar alguém, né, se a autoria é incerta? Então, para que haja ação penal, por exemplo, a autoria deve estar identificada, ou pelo menos, né, ter indícios mínimos de quem é o autor daquele ilícito. Já as condições específicas de procedibilidade são pontuais em relação a determinadas infrações penais, considerando a natureza do crime,
ou a pessoa do acusado. Então, vai depender, por exemplo, se essa pessoa às vezes tem foro privilegiado, vai depender, por exemplo, se existe a demonstração do dolo, né? Se há um crime em que exige um resultado, né, ou não. Então, são essas condições específicas de procedibilidade. Então, olha aí o que traz a doutrina para nós. Quanto às condições genéricas da ação penal, grande parte da doutrina entende que são aplicáveis ao processo penal as mesmas condições da ação tradicionalmente trabalhadas pelo processo civil. À luz da sistemática do novo Código de Processo Civil, legitimidade e interesse de agir. Essas serão aqui as condições genéricas, sendo que há controvérsias quanto à verdadeira natureza jurídica da justa causa. Outra corrente, que é minoritária, entende que, diante da necessidade de se respeitar as categorias jurídicas próprias do processo penal, as condições genéricas da ação penal devem ser buscadas dentro do próprio processo penal. Prática do fato aparentemente criminoso, punibilidade concreta, legitimidade de parte e justa causa. Então, na verdade, essa segunda corrente, ela exige mais condições do que a primeira, né? E é importante dizer que, em relação a essa controvérsia, né, ela estabelece, então, aí uma lacuna legal, ou seja, o que é que o código fala? Nada. Tá? Esse que é um detalhe interessante. No Código de Processo Penal, embora fale de condições para o exercício da ação penal, não se explica quais são essas condições. E isso aliado ao fato de que não temos uma teoria geral do processo penal própria, né? Nós temos a teoria geral do processo, nós não temos uma teoria geral do processo penal, construída e pensada para a área criminal, o que leva então à definição doutrinária do tema. Então, se nós temos uma indefinição, ele deve ser aplicado subsidiariamente, como eu já disse para vocês, àquilo que é previsto para o Código de Processo Civil. Então, via de regra, as condições gerais aí para a ação penal seria a legitimidade e o interesse de agir. Logicamente que dentro do interesse de agir é onde nós temos ali, né, também aí uma grande quantidade, ou seja, vou agir quando? Qual é esse interesse? Né? Essa é a outra hipótese que nós temos que observar. O interesse legal, ele existe quando um direito foi ferido, lesado ou está na iminência de o ser, dentro daquelas garantias legais, sejam de legislações esparsas ou seja do próprio Código Penal. Então, sobre essas situações é onde nós observamos aí as hipóteses das quais existem as condições da ação penal. Pessoal, até aqui tudo bem? Dando a oportunidade, alguma dúvida, algum comentário sobre a ação penal? Pessoal, não haver dúvidas é preocupante também, viu? Eu vou encaminhar para vocês depois um link de uma palestra que eu assisti hoje com o Dr. Mário Sérgio Cortella, né, filósofo, sociólogo, e ele fala sobre isso. Onde não há dúvidas é preocupante. As dúvidas, elas são naturais e elas devem aí existir. Mas vamos dar continuidade então. Quais são as condições genéricas da ação penal? Né? Então nós temos aí, pela teoria geral do processo, percebam que não existe uma especificação do processo penal, existe do processo como um todo. E como vocês sabem, nós temos processo penal, processo civil, processo tributário, processo eleitoral, processo trabalhista, né, processo tributário. Né, nós temos inúmeros processos, processo previdenciário. Então, pela teoria geral do processo, por não haver uma uniformidade em relação aí ao processo penal, não haver algo mais concreto, mais tangível ao processo penal, né? Nós temos então que, como nós aí vamos observando, nós temos então, como regra geral, a possibilidade jurídica do pedido, né? Nós temos o interesse de agir e a legitimidade, né? Lembrando que a possibilidade jurídica do pedido agora ela foi afastada pelo novo Código de Processo Civil.
Então, ou seja, o que é a possibilidade jurídica do pedido? Ela é a admissibilidade pelo direito da pretensão do autor. O Galeno Lacerda já trazia aí uma definição dizendo que só terá titular do direito subjetivo público de ação se em tese o direito objetivo material admitir o pedido. Ou seja, existe uma previsão legal anterior? Sim, nós sabemos que para o direito penal só existe o crime, se existe uma norma anterior que o defina. Então, essa é uma questão bastante interessante. Essa admissão ou a não proibição da pretensão, até porque aquilo que não nos é proibido é permitido, como regra geral. São normas extremamente variáveis, onde nós temos que verificar, de uma forma bastante específica, de uma forma bastante sucinta, os fatos, as razões que caracterizam essa condição para o exercício da ação penal. Resumindo aqui, eu traria para vocês que, existindo vontade, existindo interesse do titular da ação penal, seja ela privada e, no caso, se for pública condicionada à representação. Até porque, se for pública incondicionada, não há aqui a questão de interesse, há a questão de presença dos requisitos. Então, havendo aqui essas questões básicas, é onde nós vemos que existe, sim, aqui essa condição da ação, onde, ou seja, tem que haver a previsibilidade do direito material sobre o crime, tem que existir a ocorrência concreta do crime para que possa gerar ali automaticamente o interesse do direito de investigação, seja inicialmente lá pelo delegado de polícia, seja também de uma forma concreta pelo Ministério Público. Então, esse é um aspecto do qual nós vamos aí observando. Outra questão que nós devemos aqui observar é aquilo que diz o Código de Processo Civil a respeito dessa condição mínima do processo. De acordo com a teoria geral do processo, o artigo 17 diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Até porque para o processo civil, para o direito civil, os direitos, não se tratando de menores ou incapazes, são sempre direitos disponíveis. E não é o que acontece, nós já vimos que essa é uma exceção à regra para o processo penal. A regra é que o direito ele é indisponível e a exceção é que possa se dispor dele. Então existe aí um grande vácuo entre os dois dispositivos legais. Já o artigo 337 também do Código de Processo Civil vem dizer que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então já está dando aqui para nós aqui, a deixa de como defende-se ou de como se defender de uma ação penal. Ou seja, quem poderia propor a ação penal tem legitimidade ou tem interesse naquele processo? Por que eu digo isso? Porque se for uma ação penal privada, o Ministério Público não tem interesse. Essa é a questão. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Ele não pode julgar o mérito quando o pedido parte da parte que não lhe cabe esse interesse. Então, na ausência da legitimidade ou do interesse processual. Por isso que nós vimos a eficácia e a presença do artigo 395 do Código de Processo Penal, onde deve ocorrer a absolvição sumária quando há ausentes a legitimidade ou o interesse de agir. Então, lá caberá ao juiz absolver sumariamente o réu quando a ação penal for proposta por quem não tenha legitimidade ou interesse processual. O que é esse interesse de agir? É importante que nós observemos isso. Pessoal, interesse de agir primeiro, ele é o titular do direito. Seja ele particular ou público, agora não importa. Ele é o titular. Ao particular, cabe o direito de escolha. Tem o direito de escolher. Ao membro do Ministério Público, estando presentes os requisitos mínimos do indícios mínimos de autoria e materialidade, indícios mínimos de autoria e a presença confirmada da materialidade do delito,
não cabe ao Ministério Público escolher se ele quer processar alguém ou não. Por quê? Porque esse direito é um direito indisponível. Imagina, o Ministério Público não vai acusar uma pessoa que matou outra pessoa, porque ele já está convicto de que ali existe a legítima defesa. Quem cabe essa decisão é o magistrado, não é o membro do Ministério Público. Então, ou seja, esse é um fato extremamente importante. Essa tutela jurisdicional, da qual nós estamos aqui observando, essa tutela jurisdicional, ou seja, essa satisfação da pretensão aduzida, o direito, o desejo de alcançar ali a condenação pelo acusador, passado isso para o direito penal e o direito processual penal, nós temos o brocardo latino que diz que nulla poena sine judicio, ou seja, sem a lei não se aplica a pena, não há pena sem o processo, ou seja, se não for dada a oportunidade de defesa ao acusado, não há que se punir. E para que se possa punir, primeiro tem que se acusar. E para se acusar, tem que ali estar presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade. Ou seja, tem que estar presente, pelo menos, a confirmação da materialidade e uma suposição de quem seja o autor do fato. E aí nós estamos diante de um aspecto implícito, natural, para que haja esta pretensão acusatória. Pessoal, tá ficando claro? Me dê uma resposta aí. Vamos lá, deixa eu escutar um pouquinho vocês. Diga aí, Flávio. Tá ok sim, professor. Tá beleza. Maravilha, então. Pessoal, continuando aqui. Bom, então olha só. Se estão presentes, nós temos que buscar um outro requisito. A utilidade. Ou seja, o que é a utilidade? A eficácia da atividade jurisdicional para a realização do jus puniendi, pela aplicação da respectiva sanção penal. É muito comum hoje em dia nós verificarmos principalmente essa questão da utilidade do processo quando se trata ali de contravenções penais. Quando se trata de medidas que podem ser resolvidas pela composição das partes. Cada vez mais no processo penal, nós veremos aí a possibilidade da transação penal. Cada vez mais. Não só no âmbito do juizado especial criminal, da Lei 9.099/95, mas hoje, com o chamado acordo de não persecução penal, nós vemos cada vez mais aí a possibilidade dessa transação penal, ou seja, a menor utilidade da aplicação da pena, e a pena que seja aplicada somente em medidas excepcionais. Até porque o que se observa, até porque o que se vê com a aplicação da pena, com a não ressocialização, com os índices de reincidência, é que punir sem que essa pena tenha um caráter pedagógico não cumpre aí a utilidade do processo. Não cumpre aqui a utilização, a necessidade desse direito de punir. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto aqui que nós devemos observar é a adequação, ou seja, o ajustamento. É o que eu disse agora há pouco. A pena tem que ser adequada, a pena tem que ser ajustada ao fato, ao objeto. Então, por exemplo, é um crime de menor potencial ofensivo, aquele que tem a pena de até 2 anos. Naquela hipótese, para a vítima e para o Estado, o que é melhor? A recomposição dos danos ou uma pena privativa de liberdade? Ou uma pena restritiva de direitos? Pessoal, se a vítima não tiver o seu dano recomposto, para ela de nada vale a pena a ser aplicada contra o acusado. Cada vez mais, é o que eu digo, cada vez mais a recomposição dos danos, a indenização pelo dano causado pela prática do ilícito, ela vem tomando aí um patamar de maior importância. Ou seja, esse ajustamento da providência judicial que foi requerida à solução do conflito, o pleito ali, o pedido de aplicação do direito de punir,
necessariamente ocorrerá mediante o oferecimento da ação penal condenatória. Esse aspecto tem pouca relevância para o processo penal. Mas, na verdade, não. Né? Na verdade, nós temos sim que pensar, olha, eu vou entrar com um processo, eu vou propor uma ação penal, com qual objetivo? Né? É muito comum que já se observe em ações penais promovidas de iniciativa do Ministério Público, que ele já peça na ação penal também a condenação pelos danos praticados. Então, esse é um outro aspecto extremamente importante, que se busque sim a aplicação da sanção penal, que se busque sim a aplicação de uma pena, seja ela de acordo com o preceito secundário do tipo penal, ou seja, privativa de liberdade, restritiva de direitos, né, quando substituída, ou a pena de multa, mas também que ela já venha ali acompanhado com a recomposição dos danos, né, com a ação civil ex delicto, ou seja, né, que aquela sentença condenatória ao final seja, e para a vítima, um título executivo judicial, onde ele simplesmente execute aquele valor no juízo cível para recompor os seus danos, para restabelecer ali o prejuízo sofrido em razão da prática daquele ilícito. E aí, logicamente, que o tempo da ação penal ela é extremamente importante. Né? Um dos princípios do processo é a celeridade processual. Se o processo for longo demais, demorado demais, quando a sua decisão vier, ela não vai trazer às partes aquela pacificação social. Né? Uma decisão que não pacifica é uma decisão que não cumpriu com a sua finalidade, com a sua essência jurídica. Né? Então, é importante também que nós possamos compreender aí a questão da prescrição em perspectiva ou prescrição virtual. O que significa isso? É essa demora demais, né? Ou seja, a decisão judicial ela tem que vir adequada ao tempo concreto. Ou seja, ela não pode demorar demais. Ela tem que ser, dada, ela tem que ser prevista sobre o aspecto de trazer ali a pacificação social e, logicamente, né, deve estar relacionada ao interesse de agir. Ou seja, é uma perspectiva de inutilidade do processo. Vou dar um exemplo para vocês de inutilidade do processo. Né? O processo demorou tanto que o réu morreu. Se o réu morreu, o que acontece com o processo, pessoal? Extingue-se o processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque a morte é uma das causas de extinção do processo. Ou seja, então, sobre vários aspectos nós temos que considerar. Olha aí o que diz a súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Né? Quando vocês estudam direito penal, lá no artigo 107, no artigo 109, vocês observam, vocês vão verificar essas questões, ou seja, vocês vão ver o tempo de prescrição do processo. Né? E, logicamente, nós temos a prescrição pela a pretensão punitiva em subjetivo aplicada. Ou seja, nós não podemos calcular a prescrição, né, a prescrição intercorrente do processo, aquela que ocorre durante o trâmite do processo, com base numa pena concreta, porque ela ainda não existe. Então, na verdade, o que se tem, sim, é a possibilidade da prescrição, né, intercorrente, retroativa, sobre uma pena em abstrato, e não sobre uma pena em concreto. Quando nós tratamos da legitimidade para agir, eu estou falando da titularidade. Titularidade ativa e titularidade passiva da ação, ou seja, quem pode propor ação penal e contra quem possa ser proposto uma ação penal. Né? A pessoa tem que responder pelo fato. Deve haver ali o direito a ser respondido, o interesse a ser respondido. Então, essa é uma hipótese que nós temos que levar em consideração, ou seja, o fato de que a titularidade ativa do processo, a titularidade específica do processo,
ela deve vir de acordo e com o objetivo maior, que é ter a competência para acusar e, logicamente, ter a competência, ter o interesse de se defender. Então, por isso que nós temos que, quanto à legitimidade para agir, ou seja, né, aquela ação pode ser proposta pelo Ministério Público, deve ser proposta pelo Ministério Público, pode ou deve ser proposta pela parte, né, pelo querelante. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes quando nós tratamos aqui do interesse de agir, seja com relação à titularidade ativa ou com relação à titularidade passiva. Um outro aspecto aí que nós devemos observar quanto à titularidade ativa, ou seja, o polo ativo da ação penal, é a competência institucional do Ministério Público. Então, o artigo 129 da Constituição Federal, que trata, logicamente, aí, né, da competência institucional do Ministério Público, diz que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, está promover a ação penal. Então, o Ministério Público, ele é, sim, titular para promover a ação penal. Todas? É claro que não. Como eu já disse, via de regra, as ações penais são públicas, ou melhor dizendo, as ações penais são de iniciativa pública, mas, por exceção, as ações penais podem também ser de iniciativa privada, de iniciativa do particular, né? Conforme aqui eu mostro para vocês no caso, né, da ação penal privada, onde, via de regra, são os crimes contra a honra, né? E ela pode ser proposta tanto pela vítima quanto pelo seu representante legal. Lembrando que existe uma hipótese, tá? Quando nós observamos as ações penais, nós temos ação penal pública, que se divide em duas: ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação. Quando nós falamos de ação penal privada, ela se divide em três: ação penal privada propriamente dita, que é a regra geral; ação penal privada personalíssima, que só pode ser proposta pelo titular do direito. Exemplo, se o titular do direito morre, ninguém mais pode substituí-lo na ação penal. Na ação penal privada propriamente dita, se o titular da ação morre, os seus sucessores podem continuar no polo ativo da ação, ou podem propor a ação sobre o direito de quem faleceu. Ação penal privada propriamente dita. Personalíssima, se o titular do direito morre, a ação se extingue sem possibilidade de substituição do polo ativo da ação. E nós temos a terceira hipótese, que é a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Por quê? Porque existe prazo. O Ministério Público tem um prazo após a conclusão do inquérito para apresentar a denúncia. Ou seja, após a conclusão do inquérito, sendo relatado o inquérito, encaminhado ao Ministério Público esse inquérito policial com relatório do delegado de polícia, o Ministério Público tem um prazo. Réu preso, 5 dias para apresentar a acusação. Réu solto, 15 dias para apresentar a acusação, ou seja, a denúncia. Se não ocorre nesse prazo, abre-se subsidiariamente o direito de ação penal à vítima ou aos descendentes da vítima. E aí onde eu tenho a apresentação de uma queixa-crime por parte da vítima, representada pelo seu advogado, substituindo uma denúncia que deveria ser proposta pelo Ministério Público. Então, olha só, se o Ministério Público perdeu o prazo, André, mas esse prazo é próprio ou impróprio? Esse prazo é impróprio, tá? Se ele perdeu o prazo, ele pode apresentar a qualquer momento, mesmo tendo passado o prazo aí de 5 dias para réu preso ou 15 dias para réu solto. Agora, o que acontece é, se passa esse prazo em albis, em branco, pode a vítima ali apresentar a sua queixa-crime substitutiva à denúncia. Então, seria uma ação penal privada, né, subsidiária da ação penal pública. Por quê? Porque o Ministério Público não apresentou a denúncia no tempo legal, tá? Lembrando que é um prazo impróprio. Bom, pessoal,
vamos falar sobre o polo passivo, né? Essa legitimidade do polo passivo da ação penal. Olha aí o que diz o artigo 228 da Constituição Federal. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Tá? Então, o que nós temos? Primeiro, é penalmente inimputável todos aqueles que não tinham discernimento do fato quando da prática do mesmo. São penalmente inimputáveis todos os menores de 18 anos na data do fato. Então, isso significa dizer que, não quer dizer que eles não devam ser processados. Isso significa dizer que eles devam ser processados, seja pela legislação própria, no caso dos menores de 18 anos, pelo ECA, então serão processados no juízo da infância e da juventude. Eles não praticam crimes, eles praticam atos infracionais, eles não sofrem pena, né? A eles pode ser aplicada uma medida socioeducativa. Então essa é uma outra regra. No caso dos inimputáveis, né? A inimputabilidade ela pode apresentar em 3 momentos distintos. Ela pode existir pré-existente à prática do ilícito, ela pode ocorrer, se manifestar durante a prática do ilícito, ou ela pode ocorrer após a prática do ilícito, ou seja, durante o processo, durante o cumprimento da pena. Se a pessoa já era incapaz antes da prática do ilícito, o máximo que se pode aplicar é a medida de segurança, que é o caso lá do Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente Bolsonaro. Foi constatado por meio de perícias que ele já não tinha discernimento dos atos que ele praticava antes da prática do ilícito. Então ele não foi condenado. Ele foi aplicado a ele uma medida de segurança. Se amanhã ou depois ele recobrar a consciência, né, voltar a ser aí uma pessoa normal, ele está livre. Essa é a verdade dos fatos, né? Submetido a um exame criminológico, a um laudo psiquiátrico, ele está livre, né? Agora, se a pessoa ela é acometida por essa incapacidade durante o processo, vai depender se é uma incapacidade total ou relativa. Aí nós teremos, né, a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade. A semi-imputabilidade ela funciona para reduzir a pena do condenado. E se a inimputabilidade, se essa incapacidade, essa ausência de discernimento, ela ocorre após a prática do crime, né, isso nada interfere em que a pessoa seja processada, condenada e a ela seja aplicada uma pena. O que ocorre é que, quando da execução penal, se ela for o inimputável, aí sim ela deverá ser aplicada uma medida de segurança. Caso ela recobre a consciência, será transferida para o cumprimento da pena. E o tempo da medida de segurança já computado como tempo de pena cumprido. Então, o tempo que ela ficar em medida de segurança será abatido do tempo de pena privativa de liberdade, por exemplo, que ela tenha e que ela venha a cumprir posteriormente. Sobre essa questão ainda, pessoal, nós temos várias hipóteses aqui sobre esses fatos, né? Como, por exemplo, a questão das pessoas jurídicas no âmbito do processo penal. Elas podem integrar o polo ativo e o polo passivo das ações penais. Pessoal, com relação ao polo ativo, não há dúvidas, tá? No caso das ações penais privadas, a pessoa jurídica pode sim integrar o polo ativo da ação. Já no caso do polo passivo, né, ficou definido ali pela Lei 9.605 de 98, que ela somente pode integrar o polo passivo da ação no caso de crimes ambientais. Olha só o que fala aí o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, né, que é a Lei dos Crimes Ambientais. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
né? Importante dizer aqui, importante lembrar, até essa foi a minha tese do mestrado, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelos crimes ambientais, é que a elas, logicamente, não se aplica pena privativa de liberdade, né? Não é possível prender uma pessoa jurídica, já que ela é abstratamente existente, já que ela é composta pelo seu patrimônio. Então, a ela somente se poderia aplicar as penas, né, ou restritivas de direito ou as penas de multa, não pena privativa de liberdade. Enquanto para seus sócios, gestores e administradores, não há nenhum impedimento quanto a isso. Importante dizer ainda que até 2013 prevalecia o entendimento da responsabilização penal da pessoa jurídica somente poderia ocorrer caso houvesse concomitantemente a responsabilização da pessoa física que atuou nos interesses ou benefícios. Era a denominada teoria da dupla imputação. Pessoal, isso já não existe mais, tá bom? Um outro aspecto aqui que nós temos que observar é no legitimidade ad causam e ad processo, né? Então, por exemplo, eu disse para vocês que os menores de 18 anos não têm legitimidade passiva no caso do Código de Processo Penal, mas sim nos termos da lei própria, né? Agora, e legitimidade ativa? No caso da legitimidade ativa, né, nessa hipótese, o menor de 18 anos também pode propor ação penal desde que ele seja representado, né, pelo seu representante legal. Já no caso, na passiva, tem o agente o fato criminoso maior de 18 anos. Menor de 18 anos não pratica crime. Como eu disse, pratica ato infracional. Tá? Então, menor de 18 anos pode ser sujeito ativo da ação penal, desde que, logicamente, representado por alguém maior de idade capaz, e ele não tem legitimidade para ser o polo passivo da ação. Tá? Por quê? Porque aí não se aplica o Código de Processo Penal, aí se aplica, e nem o Código Penal, se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, subsidiariamente o Código de Processo Penal. Tá? Legitimidade ordinária e extraordinária, né? Isso se aplica de uma forma concreta, de uma forma específica, somente nos termos do CPC, onde o artigo 18 diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Aqui nós já observamos isso de forma bastante clara, ou seja, no caso do processo penal, somente poderá alguém, né, pleitear direito à lei em nome próprio, no caso, duas hipóteses, seja da ação penal pública condicionada à representação, então o Ministério Público representa os interesses, né, em nome próprio, os interesses de alguém, ou no caso da ação penal privada propriamente dita, daquela regra geral, onde o titular da ação, o querelante, em caso de falecimento ou incapacidade, poderá ser substituído por alguém que tenha também interesse naquela lide. Vamos ver aqui mais algum detalhe interessante. Olha só o que diz o artigo 31 aí do Código de Processo Penal. Ele traz aqui aquela regra de substituição processual na hipótese em que eu acabei de dizer para vocês, ou seja, naquela hipótese onde na ação penal privada permita a substituição. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou a representação ou de prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, ou seja, aqui é algo extremamente importante para vocês lembrarem, lembrem-se da sigla CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, artigo 31, CAD, ou seja, ele traz aqui a ordem de sucessão, a ordem de sucessão processual, no caso de ausência do titular da ação penal privada propriamente dita. Então, é algo também aqui extremamente importante. Se o titular da ação penal privada, então, falecer, estiver ausente ou incapacitado, poderá ser substituído aqui pelo cônjuge
Cônjuge ou companheiro, pessoal, tanto faz, tá bom? Só para não limitar demais, tá? Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Dentro daquilo que nós falamos, então nós temos aí algumas fases importantes de acordo aí com o exemplo didático do Hélio Tornag. Então, primeiro, a propositura. Quem se reputa ofendido na honra é parte legítima para promover a ação, nos termos do artigo 145 do Código Penal. Vai lá depois e dá uma olhada. Tem interesse processual em fazê-lo. Não confundir com o interesse do fato, pois que sem o processo não há como obter condenação do ofensor. O interesse do fato é obter a condenação do ofensor. Aqui o interesse processual é o direito de propor ação penal. E tem a possibilidade de fazê-lo, pois a punição do ofensor que o ofendido perde na hipótese está prevista na lei em tese. Então é um pedido possível, viável. Sentença, né, a decisão deste pedido. Se o juiz entender a pretensão do ofendido condenando o ofensor no grau da pretensão por aquele, ele continua sendo parte legítima para responder a qualquer recurso interposto pelo segundo, mas desaparece o interesse de recorrer. Então, ou seja, isso é algo interessante. Olha só, se o titular da ação penal pede e tudo que ele pediu o juiz deu na condenação, ele não pode recorrer. Por quê? Porque ele continuou pedindo a condenação naquele último momento do processo, né? É interessante quando nós falamos em último momento do processo. A ação, pessoal, é um ato único, tá? Que pode se desdobrar em várias providências, em várias sequências, né? A ação penal é uma sequência ordenada de atos. Então nós temos a apresentação da acusação, nós temos, né, o recebimento da acusação, nós temos a designação de audiência de instrução e julgamento, que é uma audiência una. Ou seja, nessa audiência nós temos oitiva da vítima, oitiva de testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, perito e, via de regra, ao final, o interrogatório do réu. Após o interrogatório do réu, se não existirem diligências a serem requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, abre-se a palavra ao acusador para as alegações finais, abre-se a palavra à defesa para as alegações finais, isso verbalmente. Se for um processo mais complexo, pode converter-se em memoriais, ou seja, né, pode se converter na manifestação escrita ao final do processo. E aí que a parte pode, olha, eu pedi a condenação, mas eu não estou convencido, eu peço a absolvição. Né? Mas se todos continuarem como estavam, ou seja, a acusação pedindo a condenação e a defesa, logicamente, pedindo aqui a absolvição ou uma tese de interesse do réu, né? E o juiz der tudo aquilo que a condenação está pedindo, isso significa dizer que a parte, o titular da ação penal não tem mais interesse em recorrer porque ele conseguiu tudo o que ele desejava. Com relação ao recurso, se a lei considera irrecorrível, né, hipótese rara, porque o duplo grau de jurisdição é matéria constitucional garantida a todos, a parte que sucumbe, ainda que legítima, interessada na reforma da sentença, não tem possibilidade jurídica de recurso. Pessoal, isso aqui como diz aqui, raramente acontece, não tenho aqui como citar nenhuma hipótese para vocês. Isso aqui é um argumento em tese, em face da doutrina e da subjetividade, tá bom? Próxima aula, pessoal, nós vamos continuar aqui falando da justa causa. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês para fazer os comentários aí nesses últimos minutos que nos restam da nossa aula. Pessoal, se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram depois. Para mim é uma grande honra, uma grande felicidade continuar aqui com vocês, né? Estou sempre à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar lá no vídeo do YouTube, tá bom? Pode deixar lá no Moodle, podem manifestar das mais diversas formas, né? Para que eu possa estar esclarecendo algumas dúvidas que vocês tenham. Tenham uma excelente noite,
Forte abraço e até a nossa próxima aula. Pessoal, tudo de bom.